E aí, galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Nicole, eu tenho 35 anos, sou professora de inglês e espanhol desde que eu me entendo por gente. Apaixonada pela vida, apaixonada pelas coisas que Deus faz e às vezes a gente nem percebe porque não tá com um olhar atento, né, diante das confusões e do corre-corre. Apaixonada por levantar o ânimo das pessoas, por fazê-las acreditar nos seus sonhos e correr atrás deles. E, bem, eu sempre enchi as minhas aulas, né, sempre que eu posso, eu sempre coloquei nas aulas coisas, vídeos, histórias que animassem meus alunos a continuar estudando, porque às vezes a gente vai fazer um curso de inglês e espanhol, ou seja lá do que for, e fica pensando, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Em que isso vai mudar a minha vida? E eu acredito que a gente precisa saber por que tá lá. A gente precisa ter um objetivo para estudar aquilo para não desanimar. Então, para motivar os meus alunos, eu contava as histórias da minha vida e das viagens que eu fiz e das portas que os idiomas abriram para mim e ainda abrem. E eles começaram a me pedir aquilo toda a aula. Teacher, qual é a história do dia? Qual é a história do dia? Eu falei, galera, não dá pra ficar contando história do dia todo dia, porque a gente tem um cronograma a seguir, tem que seguir isso aí, né? Eu tenho que cumprir o cronograma de estudos. E aí eles, então faz um canal no YouTube, começa a botar isso no Instagram, a gente quer saber. E aí, bom, eu resolvi mergulhar nesse universo digital, é tudo muito novo pra mim. Então, desconsiderem qualquer erro aí e vamos lá, mergulhar na minha história comigo. O que tem a ver viagem com idioma? Tudo, né? A gente acha que vai estudar The Books on the Table o resto da vida e que não vai aplicar isso. Não, você vai aplicar sim. Ainda mais se você colar comigo. Viagem tem tudo a ver com a minha vida, sabe? Desde a concepção. Porque, pra vocês terem uma ideia, a minha mãe era estéril. Os médicos diziam que ela nunca ia ter filho e fez 1 milhão de exames, ela ficou muito triste com isso. E na época que ela conheceu o meu pai, né, ele veio lá da Bélgica para passar férias no Brasil, encontrou aquela jornalista linda, maravilhosa, fazendo reportagem na rua, gostou muito dela, e aí eles começaram a namorar e minha mãe falou pra ele que era estéril, né? E aí quando aconteceu o milagre aqui, ó, o milagre que vos fala, ele escolheu não acreditar que era milagre. E, bom, talvez por causa da idade, porque ele era muito novo, muito imaturo, não me assumiu como filha. Eu fui criada pela minha mãe, guerreira, pela minha avó e pela minha tia mais velha. Por que eu tô contando isso pra vocês? Porque toda a minha vida tem a ver com essa maneira que eu fui criada, né? Todo o meu jeito de ver a vida, a minha maneira de pensar, a minha maneira de não me deixar abater diante das circunstâncias. Tudo isso tem a ver com essas 3 grandes mulheres que me criaram. E, bom, foi a minha tia que me colocou no curso de inglês aos 8 anos. Foi através dela e da minha avó que me levava para as aulas e da minha mãe que me incentivava que eu comecei a descobrir o incrível mundo dos idiomas, a começar pelo inglês e depois pro espanhol. E, assim, a vida para mim é uma viagem, né? É uma grande viagem. A gente às vezes não percebe isso porque muitas vezes a gente deixa as dificuldades que a gente vive nos limitarem a nossa visão de mundo. E eu tô aqui para acabar com isso. Eu tô aqui para contar tudo que Deus já fez na minha vida, tudo que eu já vivi, para que de repente vocês encaixem na de vocês e consigam ver a vida de vocês com outros olhos. Para ser muito sincera com vocês, eu acho que a primeira vez que eu entrei num avião sozinha, eu ainda era um bebê de fraldinha e mamadeira. Eu devia ter uns 2 anos. E foi sozinha mesmo, gente. Porque o que acontece? A minha mãe, como eu falei pra vocês, é jornalista. Hoje ela tá aposentada, mas ela trabalhou muitos anos na televisão, no jornal, na rádio. E ela não estava conseguindo, na época que eu nasci, né, emprego aqui no Rio de Janeiro. Então ela conseguiu um emprego lá na Bahia. E como eu falei pra vocês, guerreira, assim eu sou, porque eu aprendi com ela, né? O que ela fez? Não podia levar o bebê com ela até ela se estabilizar. Então eu fiquei com a minha avó durante um tempo para que ela criasse um ambiente favorável para mim lá. Só que a gente não conseguia ficar longe muito tempo. Até hoje não consegue, né? E assim, as duas vieram com essa ideia de como é que eu ia ficar indo e voltando da Bahia, porque não tinha quem me levasse sempre, era caro. E elas descobriram um jeito, eu não sei se ainda existe isso, né? De me botar no avião sozinha aqui, sob a responsabilidade da aeromoça, assinava um monte de papel e tal, e a aeromoça me entregava para minha mãe lá na Bahia. Isso, gente, eu bebezinha.
talvez daí tenha vindo essa minha coragem, porque eu acho que eu nem chorava, eu ficava tão encantada com aquele avião, com aquelas nuvens, com o mundo que eu estava vendo lá de cima e as possibilidades que aquilo me trazia, que eu cresci assim, destemida. Então muita gente tem medo e não entende, cara, você é muito corajosa, né, cara de pau, vai assim. Eu falei, gente, eu fui criada assim. Com 14 anos, eu tava com aquele sonho de toda menina que vai fazer 15 anos, de viajar. Eu não tinha sonho de festa grande, de vestidão, não. Eu tinha sonho de viajar, eu queria ir pra Disney. E eu não tinha dinheiro, né? Não tinha um pai que me bancasse, minha mãe tava dura também, não tinha como. Minha tia tava com outras prioridades. Então, eu só dependia agora do meu sonho de Deus, de um milagre. E eu fazia o curso de inglês, né? E assim, este curso, ele, na época das vacas gordas, fazia todo ano um sorteio de uma viagem para Disney com tudo pago. 12 dias, hotel, passagem, parque, tudo. Só tinha a refeição, era só o café da manhã. Mas enfim, era tudo pago para os alunos que se destacassem. Mas não era assim, você tinha que ser CDF para passar, não. Você tinha que se esforçar. E eu lembro que era... Cada meia hora de atividade extra que a gente fazia no curso, a gente ganhava um selinho. E cada 3 selinhos a gente ganhava um cupom para concorrer à viagem. Gente, quando eu descobri sobre essa viagem, eu passei a morar dentro do curso. A ponto de ficar craque, tanto no laboratório de informática, porque eu ficava ajudando, virei monitora do laboratório de informática, como em todas as tarefas. Eu fazia a tarefa do meu nível, dos níveis inferiores, dos níveis superiores. E assim, o meu inglês foi melhorando. E eu ia juntando meus cupons. Lembro que eu falei, Deus, eu preciso que tu me dê essa viagem. Tu é meu pai, eu não tenho outro pai. Então, se tu não me der essa viagem, quem vai dar? E quando chegou no final do ano, que foram sortear, tcharam, eu ganhei. Quando a gente estava no aeroporto, né, pra entrar no avião, tudo grátis, gente, tudo pago. Um aluno de cada filial era sorteado e se formou uma grande excursão pra gente ir pra Disney. E teve uma menina na fila que desistiu na hora. Não, porque eu vou ficar 12 dias longe da minha mãe, eu não vou aguentar. E eu pensando assim, what? Como assim você vai dizer não para uma oportunidade dessa? Com certeza ela deve se arrepender até hoje. As oportunidades, como diz o meu pastor, são como um homem careca que passa por você. Ele só tem uma franjinha aqui ele é careca. E aí ele passa. Se você não agarrar pela franja, você não agarra mais, entendeu? Porque ele não tem mais cabelo. E eu sempre fui uma pessoa que agarrava as oportunidades que a vida me dá. Até hoje, eu não tinha dinheiro para levar. Então, o que eu fiz? Como eu ia fazer 15 anos, ao invés de pedir presente, eu passei um livro de ouro que as pessoas iam assinando e me dando em dinheiro. Em vez de me dar presente, me davam dinheiro. E no final, eu troquei aquele dinheiro todo, né? Juntei tudo e troquei por dólares. E deu $700. Eu nunca vou esquecer. Deu $700, eu nunca me senti tão rica. E eu sabia que eu tinha que fazer aquele dinheiro render, né? Falei, cara, eu vou encher a pança no café da manhã, porque eu não vou mais comer o resto do dia, que eu não vou gastar dinheiro por aí. O máximo um sanduíche, uma água e tal. E aí, o que a gente fazia, as minhas amigas? A gente comia tudo que podia comer no café da manhã. E era aquele buffet de café da manhã que você fica doida, sabe? E levava algumas coisas pro quarto, uns bolinhos, uns biscoitos, uns iogurtes, levava pra geladeirinha do quarto. E perna pra que te quero, vambora conhecer a Disney, vambora ser feliz. E quando eu cheguei num hotel de luxo pela primeira vez, eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou tirar foto até com um secador de cabelo, porque eu achava aquilo maravilhoso. Foi um mundo novo que se discute nos meus olhos. E uma das coisas que eu aprendi nessa viagem, né, uma das muitas coisas, foi que quando a gente quer ser fluente no idioma, a gente tem que colar com quem fala o idioma. Porque nessa oportunidade que eu achava que ia ser a primeira, e talvez, né, eu esperava que não fosse a última, mas que talvez fosse muito difícil eu voltar a viajar para os Estados Unidos, eu não queria ficar perto de brasileiro, eu queria puxar assunto com quem fosse, com o Mickey, com a Minnie, com a garotinha que estivesse na fila. Eu puxava assunto, era com todo mundo para gastar o meu inglês. Isso eu falo para os meus alunos. Gastem o seu inglês. Se você só sabe perguntar what's your name e what time is it, então pergunta isso para um gringo do seu lado. Se vira. Todo mundo sentava junto na excursão, né? Os brasileiros. Eu não. Eu sentava na mesa de estranhos. Eu pedia, excuse me, can I sit here with you? E eles, ok. E aí eu sentava e ficava puxando assunto e batendo papo e dizia que eu era brasileira, que eu estava aprendendo inglês. E geralmente eles me ensinavam coisas. Foi ali que eu descobri como era bom viajar. E como era bom ser comunicativo e puxar assunto com os outros.
foi na Disney que eu aprendi a começar a viajar com perrengue, né? Assim, apesar do perrengue. Então era economizando dinheiro, bebendo água da torneira lá nos Estados Unidos, tap water é a coisa mais comum do mundo. E batendo perna e aproveitando todas as oportunidades. Essa viagem me marcou porque eu entendi que eu não precisava necessariamente ser rica ou ser filha de pai rico para viajar. Que existiam outras formas, que Deus provê todas as coisas. Que basta a gente saber correr atrás daquilo e crer que é possível. Se vocês estão gostando dessa vibe, se vocês estão procurando nessa pandemia, né, nessa situação difícil que o mundo está vivendo, uma luz no fim do túnel, esperança de dias melhores, coisas que tragam para vocês aquela sensação de tá, se ela conseguiu, eu também consigo, então cola com a gente aqui. Marca os seus amigos aqui embaixo, segue o canal, ativa o seu sininho, me segue lá no Instagram, que a gente vai continuar as histórias, né? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, a gente se vê por aí. Tchau, tchau!